Olá, estamos de volta com mais um episódio do Pra Você Saber. Eu sou Andréa Moura, sou jornalista e sou a apresentadora deste ilustre podcast. E no bate-papo de hoje, a gente vai tentar desmistificar um pouco sobre a carreira jurídica. Na verdade, mulheres na carreira jurídica. A gente acha que a vida da mulher que está na carreira jurídica é sempre melhor ou mais fácil que a nossa. Afinal de contas, a gente acha, não, advogadas, juízas, né, defensoras públicas, elas não devem ter tanto problema assim. Não é bem assim. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar como é a vida e quais os problemas enfrentados diariamente pelas mulheres que estão na carreira jurídica. E para isso, as convidadas deste episódio são doutora Ana Lúcia Aguiar e doutora Manuela Gonçalves. Doutora Manuela Gonçalves, ela é presidente da Associação Nacional da Associação Brasileira das Mulheres em Carreira Jurídica. Errei não, né? Correto. E a doutora Ana Lúcia Aguiar, ela é a presidente aqui em Sergipe. As instituições, embora a gente não ouça falar muito, mas são instituições com muito tempo, com muito chão. A Nacional tem 39 anos, a Local tem 35 anos e fazem um trabalho belíssimo em defesa não só das mulheres que estão na carreira jurídica, mas de todas as mulheres. Não é isso? Exatamente. Andréia, Sejam muito exatamente. bem-vindas. Muito obrigada, Andréia. Eu quero inicialmente agradecê-la por ceder esse belíssimo espaço, precioso espaço. Afinal de contas, é um programa que tem um alcance em todo o estado e na medida que, para você saber, olha que programa, só o título do programa já diz tudo. Para você saber. Então, estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. E principalmente também agradecer a nossa presidente, Ana Lúcia Aguiar, que é a presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão do Estado de Sergipe. Então, conforme você bem o disse, a BMCJ já está no Brasil há 39 anos. E aqui em Sergipe, 35. E nós temos atuado ao longo desses anos, Andréia, não só na defesa das carreiras das mulheres de carreira jurídica, mas também e principalmente na defesa das mulheres e meninas em estado de vulnerabilidade. E isso a gente tem demais no Brasil, né? Não, no Brasil e no mundo. E no mundo. Você foi extremamente feliz quando você fez a introdução, né, na apresentação, ao dizer assim, nós imaginamos que as mulheres de carreira jurídica têm um estilo de vida diferente, não tem tantos problemas. Leda engano. Nós, mulheres de carreira jurídica, também enfrentamos os mesmos problemas de todas as mulheres. Eu sou advogada há 41 anos. Então, nesse lapso de 4 décadas, eu conciliei a carreira da advocacia, magistério e a família. Embora eu não casei. Aí, em decorrência disso mesmo, que eu venho daquela geração que tinha que casar, né? Mulher tinha que casar. E eu fui a exceção, uma das exceções. Então, por quê? Em decorrência dessa estrutura de trabalho. Então, nós temos, né, Ana? Isso. Nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas dores. Sofremos também, viu? A violência. É isso que a gente vai querer saber um pouquinho mais viu? detalhado. Isso. Sem nomes, por favor, porque... Não pode. Isso, não podemos, a gente Exato. sabe, né? E também a gente não tem esse recurso todo para pagar processo, não, né? Não pode. Começa não pode. Não pode. Não podemos, não queremos. Não podemos. Mas a gente vai falar como... Por exemplo, aqui em Sergipe a gente tem alguns casos, né, que são chocantes. A doutora Ana mesmo tem acompanhado. Na verdade, o último mapa da violência do Brasil, né, do Fórum da Segurança, mostrou que o número de feminicídio no país foi absurdo. Que o número de violência sexual contra mulheres foi absurdo, né, contra crianças, contra meninas. O nosso episódio de retomada, a gente falou também sobre a questão do tráfico de pessoas envolvendo principalmente meninas que são adotadas de maneira ilegal, de maneira irregular.
como é que vocês lidam com isso tudo? Como é que está essa situação aqui em Sergipe? Como é que tá? O Brasil a gente vai entrar um pouquinho mais, porque a gente sabe que é maior, é mais complicado até. Mas como é que está aqui em Sergipe? Olha, Andréa, um prazer imenso, né? Renovando aqui já as saudações que a minha presidenta fez. É uma honra muito grande poder estar aqui com você, conversar com vocês, poder falar, né, para você saber. Veja, o nosso estado de Sergipe tem um aumento considerável. 2023 foi alarmante, 2024 está superando. Então, é preocupante essa violência que está contra as mulheres, contra as meninas. Para você ter uma ideia, está tão perigoso que agora na última eleição para prefeito, né, agora em outubro, no segundo turno, nós tivemos um ato de violência. Uma mulher estava na fila para votar com o agressor, o ex-companheiro, com medida protetiva, e ele não contou, né, esforços, não mediu esforços, e foi assassiná-la na fila da votação, para você ter uma ideia. Então, hoje nós temos esses dados alarmantes, nós temos vários casos, nós temos casos que nos chegam na rede de proteção, da mulher que está dormindo e o companheiro arrancar os seus lábios nos dentes. Veja, é um caso até de canibalismo mesmo, a ponto que está a violência, e a gente está trabalhando. Hoje, a rede de proteção, nós temos hoje o Estado de Sergipe, a própria Delegacia de Apoio a Grupos Vulneráveis, a DAGV, nós temos a Ronda Maria da Penha, mas isso não tem ainda sido suficiente para coibir. Então, são dados alarmantes que nós temos, e como você colocou, o próprio relatório que a ONU, né, no último dia 25 de novembro, publicou, ele traz um dado mais alarmante ainda, né, porque ele traz que a cada 10 minutos, uma mulher, uma menina, ela é assassinada, ela é morta, tem sua vida ceifada, ou por seu companheiro, ou por alguém da família. Por uma questão de gênero, simplesmente. Por uma questão de gênero. Isso já é extremamente preocupante. E para nós que militamos nessa área, que lutamos pelo fim da violência contra a mulher, a gente vai mais além. Porque esses dados da ONU são os dados que são notificados. Mas nós temos, né, minha presidente? Exatamente. Os dados subnotificados. E aí a gente sabe que isso é bem mais alarmante e mais gritante e muito maior. Então, se a cada 10 minutos diz os dados oficiais, comprovados, né? oficiais, diz que é uma mulher ou uma menina, eu vou mais além. Eu acho que é mais de 5, mais de 10. Por quê? Porque nós não temos essas notificações. Aqui, aproveitando ainda que a gente está no âmbito Sergipe, eu pedi à SSP dados sobre violência contra a mulher. E eles me mandaram dois extratos, né? Um é notificação de violência contra a mulher de todo tipo, ocorrências que têm mulheres como vítimas. E aí, quando eu olhei ano passado, foram 59.100 casos em 2023. Esse ano, até 20 de novembro, foram 55.221 casos. Ou seja, já está quase se igualando. Isso. Quando a gente fala de tentativa de feminicídio, ano passado, foram 59 casos. Isso, 59 casos. E agora, até o dia 20 de novembro de 2024, 65. Ou seja, já superou a tentativa de feminicídio. Né? Que o feminicídio, ele aumentou em relação a 2023. Uhum. Né? Nós temos dados de 2022, 2023 superou. Né? E quando a gente vem, por exemplo, e é como eu lhe digo, esses casos são maiores. Por quê? Porque a gente, por exemplo, muitas vezes a gente faz atendimentos, quando a gente recebe o grito de socorro, e a vítima, ela não quer ir. Ela não quer fazer o BO porque ela tem medo. Das consequências, né? Consumados, segundo a SSP, foram 10 até agora, e ano passado foram 16. Mas mesmo assim ainda você fala o quê? De homicídios, ou de feminicídio confirmado. Aquele outro número era de tentativa. Tentativa aumentou. Das tentativas aumentaram. E o consumado ainda não. O consumado só tem... Só tem 10 até agora, pela SSP, e ano passado foram 16. Isso. Aí entra a questão da subnotificação, como a senhora disse. Isso, tem a subnotificação. Porque, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, a mulher morre, aí diz que foi um acidente. Uhum. Então,
vai além. E aí, quando a gente vê o histórico, quando a gente busca mais informações, a gente chega à conclusão que foi vítima de violência doméstica. Entendeu? Muito embora, como eu digo, são os notificados. Uhum. Mas a tendência é aumentar. Nós tivemos vários casos. Quase todo dia nós temos casos. Quase todo dia nós temos casos, né, que são notificados de ex-companheiros que estão tentando furar a medida protetiva, né, que são... Então, é alarmante. Falando em medida protetiva, agora eu vou perguntar à doutora Manuela. Tornozeleira eletrônica funciona? Medida protetiva no desenho atual, ela funciona? Andréia, são situações que nós temos que analisar, porque é para funcionar. É para funcionar. Agora, nós sabemos que existem os furos. Eu posso até dizer, eu não tenho essa estatística, tá? Uhum. Mas eu vou trazer para você um caso que foi noticiado lá no meu estado. Eu sou de Goiânia, lá no meu estado de Goiás, onde também, lamentavelmente, o índice de violência contra as mulheres é altíssimo, altíssimo, de feminicídio, de toda a ordem de violência. Até porque, André, vou fazer uma ressalva aqui, Centro-Oeste é uma região muito machista, predomina muito o patriarcado, aquela educação que o homem que é o provedor, o homem é quem manda. O homem é o dono da mulher. O homem é o dono da mulher, lamentavelmente. Então, o que aconteceu? Teve um caso de um rapaz que foi trabalhar como auxiliar, como acompanhante, num casal de idosos, e a enfermeira já estava trabalhando nesse local. E acho que no segundo ou terceiro dia do serviço, esse rapaz foi assediar a colega de trabalho, foi beijá-la. E ela o empurrou, que não quero. Ela tinha acabado de ficar noiva, ele deu uma gravata. E matou. Matou, esquartejou, pôs um saco e pulou o muro da casa e jogou no terreno. No terreno vizinho. Posteriormente, ele foi descoberto, ele estava com tornozeleira. E já tinha precedentes de ex-companheiras de violência doméstica. Olha, um rapaz, um jovem. Então, a tornozeleira, quase que não sai a língua. Travou a língua. Travou a língua. É a falta da fono. É verdade. Então, tem casos, sim, que a gente vê que realmente a pessoa, o sujeito, né, ele consegue, com as suas artimanhas, fraudar o uso da tornozeleira, mas é o que nós temos, é o que tem que ter. E assim, nós temos, sabe, Ana, nós temos, André, também, que eu comungo, Ana, do sentimento, assim, de ser otimista. Sim, sim. De acreditar no que a legislação, nas redes de apoio, porque se nós também não colocarmos essa visão positiva, aí fica desacreditado. Fica insuportável, né? Fica insuportável. Agora, que funciona? Infelizmente, temos os furos. Mas se a gente for pegar os dados, funciona. Precisa. Sim. Agora, são problemas seríssimos que nós enfrentamos. A questão da denúncia. Por que muitas mulheres não querem denunciar? Exatamente por isso, medo. Como que essa mulher vai se sentir protegida? Se o sistema não tem esse aparato. Quantas casas de apoio de mulheres nós temos no Brasil? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E as pouquíssimas que nós temos, eu conheci São Paulo. Qual outra cidade que tem, Ana? Me ajuda a lembrar. São Paulo tem. Tem, São Paulo. Rio tem. Isso. Eu sei que Brasília tem. Teve uma cidade que acho que foi
Não foi. Eu andei bastante, viu? Eu imagino. Eu andei bastante, andei bastante. Teve uma cidade do Nordeste que eu fui, que é a casa Acho de. que no Nordeste tem também. Tem. Então, se todas as cidades tivessem essa casa de apoio, a exemplo do que tem em São Paulo, que tem nesses outros estados, a realidade seria outra. Porque lá o aparato é fantástico, porque ela tem. Lá dentro funciona. Salvador tem. A Salvador. Isso. Lá tem psicólogo, assistente social, a juíza, o promotor. Isso. Tem tudo. A A Defensoria Pública. E mais ainda, tem o trabalho de recuperação do agressor. O trabalho reflexivo que tem que ser feito. Então, essa rede de apoio, lamentavelmente, o Estado não tem esse aparato. Mas precisava ter. E precisava ter o que é que falta? Falta política pública? Políticas públicas. Ponto. Palavra-chave. Exatamente. Você foi cirúrgica. Cirúrgica. Políticas públicas. Quando falta política pública, não deixa entender ou deixa subentendido que aquele assunto não é importante? Ou é uma visão, ou é uma provocação que eu estou fazendo meio equivocada? Não. De forma alguma. Você não está equivocada, não. É porque, realmente, se nós vamos ver essas questões, né, dos nossos gestores públicos, são temas que não dá voto. Nós só temos hoje no Brasil 8. Aí, 8 casas, tá vendo? Casas. É muito pouco. 8. Muito pouco. Nós somos Pouquíssimas. 27 estados mais o DF. Mais o DF. Né? Com mais de 5 mil municípios. Isso. Exatamente. Isso. Com mais de 5 mil municípios. Só no meu estado, o estado de Goiás tem mais de quase 300. Isso. Nós temos em Prefeituras. Campo Grande, Mato Aí. Grosso do Sul, Campo Grande. Curitiba, Paraná, Fortaleza, São Paulo, Boa Vista, Ceilândia, no Distrito Federal, São Luís do Maranhão e Salvador. Boa Vista. Essa foi a última que eu conheci. Fui em Boa Vista. Isso. Fantástico. Sergipe, Aracaju, Isso. está em construção. Eu cheguei para o lançamento da pedra. Da pedra fundamental, participou. Participei. Quem está fazendo essa construção? O governo. O governo. É o governo federal É o com o isso. governo estadual. É. Que maravilha. Isso, o acompanhamento está se dando pela Secretaria das Mulheres, né? E também pela Secretaria de Assistência Social. Seria a Casa da Mulher Brasileira ou É não? a Casa da Mulher Exatamente. Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira. É como se denomina. Isso. Então, Casa ali da tem o Mulher acolhimento, ali tem tudo num só espaço. Tudo. Né? Todo o aparato, Isso, né? todo o aparato. Para que ela possa E o se ambiente sentir segura. humanizado. As que eu Isso. visitei, eu fiquei encantada. Isso. Porque até a decoração, tudo é pensado. Porque, gente, quem sofre violência, quer física, quer psicológica, quer patrimonial, quer emocional, fica totalmente desestruturada. Isso. Imagina a violência física. E um dos pontos, né, já a gente falando da Casa da Mulher Brasileira, e a gente precisa também discutir esses pontos, porque, veja, quanto tempo ela fica abrigada? Isso. 48 horas. É muito pouco. É muito pouco. E ela vai para onde Vai depois pra desses onde? 48 Isso, ela vai horas? para onde? Como é que ela sobrevive? Porque, veja, muitas vezes ela precisa sair da cidade onde ela está, ela precisa levar os filhos, ela precisa Isso, estar tem que ter longe do acolhimento agressor. com os filhos. Como é que roda isso no país ou não roda? Não roda. Não roda. Não roda. Não roda. Não É roda. exatamente isso. Então, essas políticas públicas, elas precisam efetivamente serem implementadas, serem discutidas e efetivadas, né? E funcionar. Por isso que nós temos, sabe, André, a importância do seu programa, o alcance. Porque quanto mais nós discutirmos, porque esse é um assunto que não é só da mulher. Esse é um assunto que é de toda a sociedade. Então, nós precisamos envolver toda a sociedade, quer governamental, não governamental, os empresários, todos, porque é uma luta de todos. Nós precisamos urgente disseminar, acabar de vez com a violência contra a mulher. 21 dias de ativismo. A gente saiu recentemente desses 21 dias de ativismo, que é uma campanha do CNJ,
né? Do Exato. Conselho Nacional de Isso. Justiça. Como, assim, tem surtido efeito? Porque não é a primeira campanha dos 21 dias de ativismo, né? Todos Não, os anos tem. Todos os anos. É recorrente. E o que é que muda, inclusive, dentro do judiciário para essas mulheres? Porque, veja, existe a associação que está falando, né, que está mostrando que existe violência também dentro para as mulheres que estão na carreira jurídica. O CNJ está fazendo campanha de 21 dias de ativismo todos os anos. Há um desencontro em algum momento. Por que esse desencontro? Você está percebendo que eu gosto de jogar um pouco, às vezes, assim, né? Na fogueira. Você gosta de fazer. Assim, porque, veja, é preciso entender, né? O CNJ faz uma campanha e quando mulheres que estão a ele ligadas estão sofrendo violência, né? A gente, aqui em Sergipe, recentemente, teve casos tenebrosos, Sim, né? sim, de violência sexual contra mulheres que estão na carreira jurídica, Sim, sim. né? E reticências, enfim. Deixa pra lá. É o famoso telhado de vidro. É o famoso telhado de Isso. vidro. E que nós sofremos. E que nós sofremos. Então, não atire a primeira pedra. Não pode. Como é que troca o vidro por uma cerâmica, nesse caso? Então, Difícil. é difícil, muito. Mas, e aí entra, né, os 21 dias, ele vem nessa campanha, né, onde há uma movimentação, os órgãos institucionais, as organizações não governamentais, e aí a gente faz todo esse trabalho. Mas o que é que vem também? Por exemplo, hoje nós temos o CNJ, e aí foi um trabalho, também a BMCJ trabalhou, nacional, nesse ponto, que foi o protocolo com perspectiva de gênero para ser aplicado no judiciário. Porque, e aí onde vem que a palavra da vítima basta. Porque antes era difícil. Né? Muito Exatamente. difícil a gente provar que sofria violência. E um dos primeiros pontos, estado que aonde foi o protocolo foi aplicado, foi no estado de São Paulo, contra um desembargador. A palavra da vítima, da companheira dele, já foi a primeira decisão. Então, há um avanço, mas que ainda é tímido, né? Mas que traz. Então, e esse trabalho, né, foi um relatório belíssimo, e eu vou deixar que a nossa presidenta fale sobre isso, né? Que faz com que o judiciário possa também vir a ser inibido, porque já teve desembargador que já foi condenado, já responde o processo, afastado em decorrência da violência contra a sua própria companheira. Antes da doutora Manuela falar, é só uma ressalva, gente. Eu não sou contra, eu não estou criticando o CNJ, pelo amor de Deus. São campanhas essenciais, porque quanto mais se fala, é aquela história. Você vai estar plantando uma sementinha, você está falando. Sim. Não falar, não existe essa opção de não falar. Mas, assim, eu preciso aproveitar a oportunidade Claro. para a gente tentar entender. Parabéns, CNJ, pelo trabalho. Parabéns todas as instituições que fazem algum trabalho contra a violência contra a mulher. Mas voltando agora, fale um pouco. E aí a nossa presidente vai falar, mas eu já vou deixar também uma pimentinha para ela. Porque Tadinha, ela sabe. vai sair ardendo dessa Porque conversa. é o seguinte, houve uma movimentação muito forte da AMB. Da MB. Dos magistrados do Brasil. Isso, para que o protocolo não fosse aprovado. Aí eu deixo para minha presidente. Pimentona, não é pimentinha, não. Aliás, Ana, foram duas situações que a Associação dos Magistrados trabalhou para que não fosse concretizada. Uma foi essa que você já mencionou, do protocolo com relação à perspectiva de gênero, e a outra foi a questão da paridade na promoção no judiciário em segundo grau. E a BMCJ nós estivemos, na época, do julgamento, o provimento, né, do Conselho Nacional de Justiça, exatamente porque eles não queriam que houvesse a paridade na promoção. Até isso, essa violência nós atravessamos. Bom, vou trazer aqui o exemplo. Ontem nós tivemos a eleição para o presidente do Superior Tribunal Militar.
Em 206 anos de existência do tribunal, foi eleita pela primeira vez uma mulher. A ministra Maria Elizabeth Rocha, que é associada da BMCJ. Que maravilha. É. Então, veja, olha quanta luta, quanto que nós estamos, eu digo, engatinhando. Mas engatinhando. lhe interrompendo, me perdoe. Mas eu soube que ela não foi eleita com tanta facilidade, né? Não foi. Foi por um voto. Conta essa historinha, vai pra gente. Mas aqui, é a questão do machismo. Do machismo. Machismo estrutural. Machismo estrutural. E principalmente nessa área jurídica, em que por muitos e muitos anos o maior número era de homens, a presença é de homens. Embora, porque tem até isso, Andréia, quando a mulher, ela depende da sua capacidade, da sua competência, nós temos maior número de mulheres. Quando depende de indicação, aí Reduz muito. reduz muito, o gargalo fecha. Então, hoje nós temos, se você fizer um levantamento, hoje nós temos o maior número de magistradas, que são mulheres, no Ministério Público, na advocacia. Na advocacia, hoje, no Brasil, nós já somos mais de 50%. Então, olha aí, aonde depende da competência, a mulher sobressai. Mas na hora que depende de votação, depende de indicação, aí o gargalo fecha. É o caso das promoções nos tribunais. O quinto constitucional é eleição, que é a vaga para cada Ministério Público tem uma vaga, a OAB tem uma vaga nos tribunais. E para a ascensão, também é o pleno que vota. Então, o juiz ele vai chegar desembargador ou por merecimento ou por antiguidade. E o merecimento, entre aspas, é um critério subjetivo. Exatamente. Aí depende das articulações do pleno. Quando é por antiguidade, não. Aí a antiguidade, chegou a antiguidade, venci pelo cansaço. Que é vitória, mas agora nem não tanto. Tem jeito. Agora vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Isso, exato. Eu tenho uma amiga que está nessa situação. Ela falou para mim, Manu, agora não tem jeito não, eles vão ter que me engolir, que agora o meu critério é a antiguidade. Dá uma tristeza, não dá, não? Dá uma tristeza. Tem hora que eu confesso para você que, às vezes, eu falo, meu Deus, vou embora para Parságada. Lá quero ser amiga do rei. Porém, aí vem aquela... Não, nós precisamos continuar a nossa luta. Nós temos... E se a gente também olhar para trás, ontem mesmo nós fizemos uma belíssima solenidade aqui da BMCJ, nós demos posse para mais 16 mulheres de carreira jurídica, jovens mulheres. Então, assim, todas entusiasmadas, querendo fazer acontecer, para lutar. Nós temos que esse propósito. E estavam presentes também as fundadoras da BMCJ. Olha que bonito. Que lindo. Lindo. Foi muito bonito. O resgate histórico, porque quem não tem passado não tem história, dirá futuro. Então, assim, quando eu conheço uma doutora Jussara, uma doutora Jane, uma doutora Silvia, Adélia, pessoa que eu amo de paixão, a gente fala, não, nós temos que continuar essa luta. Aliás, pela federação, né? A federação tem 96 anos no Brasil, iniciou-se na França. Agora imagina, há um século, essas mulheres já lutavam. E já assim, lutavam. A gente não está falando com qualquer pessoa, não, viu? Ela é a presidente da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, a doutora Manoela, ou seja... Nós estamos fazendo um resgate da história da federação, sabe? Nós queremos lançar essa história, nós queremos lançar esse livro, nós vamos fazer uma conferência internacional em maio do ano que vem em Brasília. Aí é o Congresso Internacional. Nós vamos recepcionar, então, todas as nossas co-irmãs da África, da Europa, da América do Sul, da América Latina, da Turquia, da Ásia, Israel. Quantas mulheres previstas? Vão ser em torno de 200.
com as brasileiras, né? Com as brasileiras, porque hoje a BMCJ está presente em todo o Brasil. Então, nós fazendo esse resgate, eu me deparei, né, Ana, que até então eu não tinha parado para pensar, gente, 100 anos, passou pela as sufragistas, passou pela Revolução Industrial e pelos movimentos também. Freud tem um relato que fala de Freud, fala de Sartre, fala de tantos outros, que são 100 anos, gente, de história. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Imagine uma mulher há 100 anos. Há 100 anos. Se Enfrentando. surgir contra, né, Esse sistema esse imposto. sistema que era terrível. Porque, por exemplo, o direito de voto, nós só temos 92 anos. Nós somos jovens no direito de votar. 92 anos que nós conquistamos esse direito. E diga-se de passagem, 92, que ainda tinha todo um mecanismo de você não podia votar diretamente como a gente vota hoje. Sim. Então, Isso está falando de uma das conquistas, porque isso. direito à maternidade, à licença maternidade, direito ao afastamento, são coisas que estão engatinhando ainda, né? Não, recente. vou te trazer um dado. Você falou de direito ao afastamento. Conforme eu disse, eu me formei há 41 anos atrás. Na minha época, nem se falava em licença maternidade. Não, para advogada, era impensável isso. Agora, foi a Lei Maria Júlia Matos, é de 2000 e... Júlia Matos, acho que é de 2014? 2014. Que hoje, inclusive, Se eu não tô na enganada. época ela era advogada, hoje ela é ministra do Superior Tribunal de Isso. Justiça, a Daniela Teixeira. Ela com a nenenzinha, ela com a nenenzinha tinha que fazer uma sustentação oral e pediu preferência, não deram preferência. E aí, acho que a filha dela passou mal. Tem uma história assim, a menininha. Resultou, ela foi à luta, ela é advogada aguerrida, foi à luta, conseguiu alterar o Código de Processo Civil, que é lei, tem que ser lei, para poder... Então, a advogada grávida tem o direito de preferência na sustentação oral, nas audiências, e quando ela estiver no período de amamentação, suspender os prazos processuais. E isso nós estamos falando de 2016, tá? Isso. Foi 2016. Aí, 2016. Inclusive. Não está tão longe assim. Isso. Você imagina. Aí fala, e Manuela, e você, como é que você fez na sua... Como as suas amigas que eram mães faziam? Deixava... Não fazia. Não fazia. Deixava com a avó, Deixava com a avó, com a babá. Não podia trabalhar. Então, nós estamos falando de coisa de 2016, ou seja, menos de 10 anos. Isso. E mesmo com a Lei Júlia Matos, é. recentemente, esse ano, nós tivemos um caso da advogada grávida, virtual, e o desembargador proibiu. Isso foi um caso que a gente... que repercutiu. Nós temos casos, inclusive, que a advogada está falando, e muitas vezes, em julgamentos, nós somos comparadas a mulheres escandalosas, histéricas. Hoje, isso acontece As hoje. raivosas. Aquela história, né? Isso. O homem, quando tem um posicionamento mais firme, nossa, como ele é firme, Ele como é forte, ele é, como ele é Isso. forte e corajoso. A mulher, quando faz isso, ela é a louca, ela é a Isso, quando raivosa. a gente não pode aumentar o tom de voz. Isso quando não descambam para o lado pejorativo de vida Exatamente, pessoal, né? Exatamente. E nós tivemos casos. Inclusive, reivindicamos afastamentos de desembargadores, porque de desrespeito na tribuna a nós mulheres. Agora, veja, isso tudo a gente está falando de uma categoria profissional que possui acesso, possui um letramento, né? Um conhecimento, um respeito da sociedade, porque a gente não pode negar, né? Que as pessoas têm um respeito. E quando se fala de uma mulher comum, da trabalhadora que está dentro do ônibus e tem que aguentar ser bulinada dentro do ônibus de manhã cedo, daquela que está nos grandes centros como São Paulo e que tem que ter um vagão específico para não ser molestada. Como é que a gente... Veja, qual é a saída para essa mulher? Olha, volto a falar. Campanhas políticas, conscientização. Nós já temos até tem ônibus rosa, né? Tem ônibus rosa, tem já alguns países que só andam, aquele trem, aquele metrô é só para mulheres. Mas concordo, tá? Mas vamos para mais outra provocação.
por que a necessidade de segregar? Para garantir um bem-estar. Porque ainda não há esse nível de conscientização. Porque a sociedade ainda é doente. É doente. É da base, André, é da base. Se nós não mudarmos o processo de educação lá na base, quando eu falo base, lá no berçário. Acho que no berçário. No berçário. Exatamente. Lá no berçário. Infantil. Na hora que o nenenzinho, o bebezinho já está com 1 aninho, 2 aninhos, que está lá na creche, no CMEIs, já tem que se orientar as cuidadoras, as professoras, a já orientar essas crianças de que tem que ter respeito pela menininha, pelo menino. Então, por quê? Isso é base, é educação. Mas se ele chega em casa e o pai faz... Aí é que tá. Então, O pai, eu falo os pais, vamos lá. sim, Pai ou exatamente. mãe, que a gente Mas sabe aí, que... tudo isso é uma... Você fala, Manuela, você está sonhando muito. É utopia. Mas se você tem uma estrutura de escola, professores preparados, eles vão perceber que o aluno tem um comportamento diferenciado. Ele vai chamar esse aluno, conversar e ele vai extrair que essa criança é vítima de violência, ela assiste violência dentro de casa. É isso que nós temos que trabalhar, é com isso. Eu tenho, meu personal, ele é professor também de primário. Então, a gente sempre conversando, ele falou, ele me contando os casos dos alunos que têm comportamentos agressivos, comportamentos diferenciados. Ele chama a professora, chama o aluno, chama a psicóloga, aí ele descobre, eles detectam que a criança está vivenciando uma violência doméstica, ela está presenciando a mãe apanhar, o pai gritar, o pai ser violento. Aí o que tem que fazer? Ir atrás, chamar o pai para fazer esse tratamento, esse acolhimento. Manuela, mas isso demanda recursos, demanda. Aí nós vamos bater naquela tecla que você falou, aquela palavra linda, políticas públicas. Não tem. Não tem. Você chega, por exemplo, o município não tem creche. Não tem creche. O município não tem psicólogo. Não tem. Não tem Assistente social. assistente social. Não tem o terapeuta, o TA, né? O TA. Isso, para acompanhamento. Então, se seu filho tem uma deficiência, ele não pode ficar ali. Então, aí quando você traz a segregação, vem desses pontos. E aí, como nós, por exemplo, nós sempre fomos pessoas vanguardistas de luta, né? A gente precisa ver o que é o seguinte. O que é que hoje a gente luta? A gente luta para que tenhamos essas políticas públicas implementadas e efetivadas. É dever, está na Constituição. Então, creche tem que ter. Por exemplo, se a gente for para o nosso município de Aracaju, quantas creches nós temos? Não sei de como. Não tem. De cabeça não sei. Não dá para saber. Talvez você conte até nos dedos. E aí, por exemplo, aí quando você coloca essa mulher, aí, por exemplo, a mulher vítima de violência que fala, não, vai fazer um curso para empreender. Nem se preocupa, como é que ela vem fazer o curso para empreender, para aprender, para ser empreendedora, se não procura saber se ela tem onde deixar seus filhos, se ela tem o direito da passagem. Se ela tem um alimento. Se ela tomou café de manhã, tem alimento para tomar o café com os filhos? Então, há uma necessidade, né, e a gente sabe disso. Nada é tão simples quanto parece. Não é tão Não, simples. não. Porque muitas vezes você escuta, não, olha, mas foram vários cursos, participou. Aí o que é que vem? Eu fiz a minha parte. Ela não quer trabalhar, ela não quer fazer nada, não. O Bolsa Família tá aí, né? A gente escuta muito. Acho que vocês também, né? Tá bem. Isso. Não quer mais porque tá ganhando Bolsa Isso, Família. exatamente. Então, há uma necessidade de se fazer um estudo, de se buscar e ver o que realmente está faltando. E é um dos pontos que a gente cobra, né? Os movimentos. A gente faz isso, a gente está cobrando, a gente está chegando junto. Hoje eu estava conversando com uma colega e aí estávamos falando, aliás, foi ontem isso, né, no nosso encontro. Isso. Que o que é que acontece? Você vê, por exemplo, nós temos o presídio masculino. Você vê aquelas filas quilométricas das mulheres
para ir fazer a visita íntima. Aí a gente volta a olhar para o presídio feminino. Não tem. E a maioria delas está lá dentro Por por trás. ter sido mula deles. Exato. Né? Por ter levado, tentado entrar. Né? Sim. E aí o que é que acontece? E aí, como a Manuela, nossa presidente aqui, falou, o machismo, né? Para o homem, ele ir para uma fila do presídio feminino para ir visitar, ele assumir que a companheira dele está ali presa. Está presa. Então, são que aí para você saber mesmo e você começar a se questionar. E muitas vezes nós sabemos que, e nós temos inclusive um estudo, a gente está buscando apoio parlamentar para que a gente possa falar da pena dessas mulheres. A gente precisa falar. Porque elas estão cumprindo pena, né? Errou, tem que cumprir. A gente não está aqui dizendo que não. Mas muitas delas estão cumprindo pena como traficante. E elas não são. Muitas vezes elas voltam, elas estão com a pena como reincidente, a reincidência também. Então, são estudos que nós precisamos nos debruçar, fazer, e aí a gente precisa, nessa rede de apoio aí, a gente precisa do apoio de vocês, jornalistas. Exatamente. Nós precisamos nos unir para que a gente possa tentar ver aquele momento. E aí, para a própria Manuela falou isso, a gente nunca pode perder a esperança. Nunca podemos. De que a gente vai conseguir. Porque se a gente recua e aceita, quem vai poder lutar por elas? Ninguém. Ninguém. Eu falei até de Bolsa Família e eu quero perguntar a vocês. Na opinião de vocês, quando se demoniza muito Bolsa Família, quando as pessoas falam que hoje tá difícil de conseguir alguém para trabalhar porque ganha Bolsa Família. Quando se leva para esse lado, o que vocês acham que está por trás da mentalidade dessa pessoa? Ou desse comentário? Deu para entender mais ou menos? Deu. Olha, o Bolsa Família, ele vem como... Que é uma política pública, é uma né? política Política pública para que ele possa acabar com a extrema pobreza. Isso. Esse é um ponto. É. Certo? O que se precisa é fazer um estudo, isso é um dos pontos que eu digo, porque, por exemplo, você recebe o Bolsa Família, mas você não pode trabalhar. Então, teria que ver esse conceito da Bolsa Família para aquelas famílias que têm a quantidade, né, que ganha até um salário mínimo, né, a sua renda mínima por família. Por família. Que aí está o erro. Porque se tem um na família que trabalha, você não tem direito ao Bolsa Família. Então, há uma necessidade de se rever esses critérios da política pública para se evitar que o Bolsa Família ele se torne um programa eleitoreiro. Exatamente. Certo? Que você tem ali aqueles pontos. Você precisa fazer com que ele seja uma renda, né, que venha fazer parte, para que você possa criar seus filhos, você possa formar seus filhos, educar seus filhos com dignidade. Com dignidade. Então, eu acredito, é um bom programa, não sou contra. Também não. Mas ele precisa rever os seus critérios da forma como ele é aplicado. A sua aplicação. Porque termina, muitas vezes, você fazendo com que as pessoas não trabalhem, vivam. E aquele valor, ele não é suficiente para que você possa ter uma vida digna. De jeito nenhum. Ele não traz a dignidade. Eu concordo com a Ana, tem que ser revistos os critérios de aplicação. Porque tem casos de chegam. Eu vou vender o peixe da forma como foi passado. Fulano conseguiu Bolsa Família e tem condições, trabalha, tem outras rendas. Ou seja, está havendo um furo, então, no cadastro. Está tendo furo no requisito.
É por aí. E tem fraude, né? A gente Exato. vira e No mexe, nosso estado, você exatamente. sabe que tem. Então, vira e mexe, as sai fraudes. no Isso, noticiário né? dizendo... Você mais do que ninguém. Você é da comunicação. Você é da comunicação. Isso. E você sabe. Agora, como coibir essas fraudes? Então, aí que tá. E muitas vezes, quem precisa não consegue. Não Não tem acesso. Exato. Não tem acesso. Não tem acesso. A burocracia é muito grande. Isso. É Esse igual é um a dos bolsa, pontos. lá no meu estado, a OVG, a Organização Voluntária, dava bolsa universitária. Eu tive conhecimento de uma família que mora num condomínio de luxo em Goiânia que teve que Então, receber a há bolsa uma necessidade. universitária. Isso, exatamente. E é preciso se refletir sobre isso também. É preciso. É muito. É um excelente programa, mas precisa ser revisto. A gente estava falando nesse decorrer da conversa Isso. toda, né? 90, quase 100 anos da federação. Isso. Né? Quase 40 da federação. Fazendo das lutas, né? Uhum. Fazendo um retrocesso, um pensamento mais Isso. histórico. Em pleno século XXI, por que eu, pelo menos, tenho a sensação de que a gente está retroagindo em muitas coisas, em muitas questões de direitos humanos, ao invés de a gente avançar ou de não mais precisar ser tema, eu tenho essa impressão de que a gente está retroagindo. Vocês têm essa impressão também? Em alguns aspectos, sim, a gente tem que ter muito cuidado. Muito. Agora, retroceder jamais. Nunca. Não aceitamos. Olha, dia 10 de... Agora, Tudo bem. nós vamos comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a ministra Carmen Lúcia vai fazer um grande evento o dia todo, reunindo mulheres de todas as matizes, de todas. Bordadeiras, pintoras, artistas, profissionais liberais, agentes públicos, exatamente para reafirmarmos os direitos humanos. Não vamos aceitar retrocessos. Nós não podemos. É preciso, sabe, Andréia, que a sociedade se conscientize disso. Direitos humanos, direitos conquistados, esses nós não vamos abrir mão. Não vamos. Agora, é um fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, isso é mundial. Sim. Basta ver os resultados das eleições, Uhum. mundo afora. Sim. E isso, quando a gente vê um resultado de uma eleição, que foi eleito um candidato conservador, aí você pode ficar atenta. Porque esse conservadorismo vai vir aonde? Ele vai querer mexer aonde? O que mais precisa? Direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos. E a gente não precisa ir longe. É. Nós estamos vivendo em São Paulo. Exato. Nós vivemos em São Paulo. Quem não assistiu? A polícia pegou um jovem, jogou de cima de uma ponte. E não parou por aí. Ontem, ontem não, né? Alguns dias atrás, nós tivemos esse caso horroroso, né? E ninguém faz nada. Aí, depois disso, não satisfeitos, nós tivemos o caso de onde uma senhora, uma mulher, uma idosa foi agredida. Aonde se, por exemplo, hoje a gente vê, e aqui o nosso estado de Sergipe, eu faço essa referência, a nossa polícia é uma polícia que tem feito um trabalho, tem buscado trabalhar dentro, né, da linha de atuação como deve, mas direitos humanos, com o conservadorismo, Não casa, com a né? intolerância, acabou, não existe. O que nós assistimos muito, Andréa, é dizer, olha, foi para o confronto, enfrentou a bala, mas quando você vai analisar os laudos cadavéricos, quando sai, como é que você reagiu se você foi apunhalado, o tiro foi de escopeta pelas suas costas? Como é que você reagiu? Então, são vários. Hoje, e essa questão dos direitos humanos, hoje a gente vê que está. Quando você fala, está tendo um retrocesso, dá para a impressão que sim.
Quando você vê, outro caso, recentemente, nós tivemos uma desembargadora, não muito longe, não, aqui na Bahia. Na Bahia. Aonde ela condenou as cotas. Ela disse que as universidades, o ensino público das universidades federais, que no tempo dela, né, que era eles que tinham, Sim. mas que decaiu em decorrência das cotas. Aonde ela tirou esse Onde laudo? ela tirou? Aonde ela fez essa pesquisa? É uma mulher branca, Mas tá vendo? né? De família tradicional. Então, Difícil. são esses pontos. Hoje, essa questão está arraigada. Aí, por exemplo, aí como a gente vai aceitar retrocesso? Não pode. Não podemos. podemos. Não podemos. Se lutando já está assim Isso, difícil, se imagina. lutando. Imagina. Então, a gente precisa lutar. Veja que você diz, em pleno século XXI, nós estamos precisando ecoar nossa voz, que não era para estar mais. Era para ser bem tranquila, Já né? era. Exatamente. Tão natural quanto respirar. Exato. Isso. É. Mas veja, aí você fala das pimentas, eu coloco mais. Quando a gente traz a causa de gênero, nós mesmas, nós mulheres, nos aliamos ao patriarcado para criticar e para É o machismo estrutural. É o isso, machismo que estrutural. vê que você sabe que há também, nesse aspecto feminino, Sim. um machismo. O machismo feminino, ele dói. É doído. Ele dói. Vamos mudar um pouco É. de pauta? Assim? Vamos mudar um pouco de pesado. pauta? É É pesado. pesado, E aí, é Você pesado. vê, a gente também. Mas a É, gente, olha, isso. vamos falar uma frase. Dias mulheres virão. Amém. Que assim seja. E antes da gente virar a página, o que é que a gente quer dizer? Assim, que, inclusive, para que todos os telespectadores, né, que participam do programa Para Você Saber, nós não somos contra os homens. É isso. Isso é importantíssimo. Eu, inclusive, costumo dizer que muitas vezes eu prefiro estar ao lado de um homem que nos empodere do que muitas vezes estar ao lado de uma mulher que não nos empodera. Que não reconhece a nossa capacidade, né? Isso. É. Exatamente. Exato. Então, o que nós queremos é a participação efetiva, é o espaço, é ter vez, voz, assento e voz, mas na paridade. É sentar na mesa, é discutir, é divergir para convergir. Esse é um ponto. Esse é o caminho. O trabalho, essa união coletiva, é que nos leva à transformação social. Enquanto a gente não tiver essa abertura, a gente vai estar sempre gritando. Mudando de assunto, de tema, mas não da complexidade do assunto. Né? Só para explicar, porque assim, quando a gente fala muito das mulheres na carreira jurídica, fica parecendo que a gente está falando e que o trabalho da associação é só na luta pelos direitos das mulheres, mas não. Né? Vocês atuam também no direito das pessoas neurodivergentes. Né? Fala um pouco sobre isso. As mulheres e meninas em estado de vulnerabilidade. Como que nós podemos fazer? Como que nós fazemos essa frente de atuação? Varia de comissão estadual para comissão estadual. Aí vai depender muito da articulação da presidente de cada estado. Mas já tem estados, por exemplo, que coloca as advogadas associadas da BMCJ fazendo uma parceria com o Tribunal de Justiça, fazendo assistência judiciária nos mutirões. Tem aquela campanha Justiça em Casa, Paz em Casa, que também já é uma... Salvo engano, já tem mais de 20 anos, não é? Mais de 20. Mais de 20. Isso, que é a cultura da paz. É, a cultura da paz. Então, faz-se os mutirões de audiências, de conciliações, de trabalhos em bairros e a BMCJ que se coloca a essa disposição, com palestras, cartilhas, nas escolas públicas, nas escolas privadas. Então, esse trabalho é um trabalho que nós atuamos de frente em atendimento às mulheres e meninas em estado de vulnerabilidade. Aqui a Ana também tem esse trabalho.
Aqui a gente tem esse trabalho, a gente tem o trabalho do acolhimento, a gente faz parte dessa rede de proteção com o Tribunal de Justiça, com a DGV, né? com as creches, a gente tem esse trabalho, a gente faz esse trabalho. Então, você teve uma dificuldade, você grita, a gente chega junto. Certo? Nós temos a BMCJ, ela funciona de domingo a domingo. Não tem hora. Quem precisar, procura, faz como? Como é que entra em contato? Procura pelo número do nosso celular, que é o 7998819-1367. A gente tem o atendimento 24 horas. Manda mensagem com o WhatsApp, a gente faz esse atendimento. Nós agora estamos para 2025, a gente está vindo com uma campanha muito forte, com projetos muito, inclusive para que a gente possa trabalhar também acolhendo as vítimas, porque as mulheres vítimas, isso é um trabalho que a gente grita, o agressor, o Ministério Público acusa, o agressor tem o defensor público para defender, mas você, mulher, vai sozinha. Então, a gente são projetos que a gente está desenvolvendo para que a gente possa ter parcerias com o governo do Estado, Secretaria de Segurança, né? Para que a gente possa ampliar essa rede de atendimento. Os municípios, a BMCJ vai à escola, a BMCJ precisa fazer todo esse trabalho. E a gente está desenvolvendo um projeto que aí eu vou dar aqui em primeira mão, você vai receber, e aqui para a nossa presidente, que a BMCJ vai à praça. Como é isso? Como será isso, na A gente verdade? está buscando, está desenvolvendo, tem uma equipe que está trabalhando. Quando a gente fala, vá à praça, vá à sua rua, por quê? Você lembra que a gente tinha, acho que ainda existe, eu não sei se ainda tem, o Projeto Rondon. Sim, foi retomado. Foi retomado agora, mas eu sou oriunda do Projeto Rondon. Nós somos oriundas do Projeto Rondon. Então, a gente ia para os municípios, a gente levava as nossas habilidades para que a gente pudesse trabalhar conscientizando. À época, eu me lembro que a gente conscientizava sobre a questão da ditadura, essa coisa toda, esporte, né? Então, a gente fazia tudo isso, né? E o projeto A BMCJ vai à sua praça nada mais é do que a gente levar o trabalho, da gente acolher aquelas nossas crianças, a gente fazer um trabalho com os movimentos, com os jovens que têm os seus movimentos, que muitas vezes eles são vistos como os delinquentes, né? E que não são. Então, a gente vai criar o seu teatro de rua. Veja, você descobrir os talentos e você fazer com que esses talentos eles fluam, eles se encontram. Isso é um papel nosso também. Exatamente. Então, a gente vai às comunidades. Por quê? Porque a gente precisa ir. Não adianta a gente fazer esse trabalho, dizer o que a gente está fazendo, mas se a gente não bota a chinela, eu falo o chinelo porque eu adoro botar minha havaiana, e ir ao encontro. Por quê? Porque é ali que você encontra, você identifica, você trabalha, você acolhe, você transforma. Esse é o papel nosso. Como se mantém? Por exemplo, a associação ela é uma entidade não governamental. Não Isso. governamental. Ela é uma ONG. Nós não temos recursos financeiros. Como é que faz para se mover? Parcerias. Lá na Paraíba, a nossa presidente, a Carla Filinto, que é também outra grande... ela tem um dinamismo fantástico, uma advogada muito atuante, ela mora em Campina Grande. Eu fui agora, em agosto, em Campina Grande, assinar um convênio da BMCJ com a Federação da Indústria e Comércio. Fazendo o quê? Qual parceria? De palestras, cursos dentro das empresas e indústrias filiadas à Federação da Indústria e Comércio. Legal. E qual que é o conteúdo dessas palestras? Assédio sexual no trabalho. Então, com a apostila, com o projeto de metodologia de aula. Outro trabalho fantástico que nós fizemos, e esse foi virtual, e já entrou na sua 5ª edição, curso de formação política para mulheres. Custo zero. Fizemos 5 anos, então, nós estamos no 5º ano do nosso mandato, começamos há 5 anos atrás, e essa ideia do curso surgiu exatamente numa conversa que eu falei para uma amiga minha, que também faz parte da BMCJ, já foi secretária da Mulher em Goiás, nos anos 2000, no primeiro governo do Marconi Perillo, a Glaucia Teodoro,
faço questão de falar o nome dela, que ela é uma mulher fantástica, ela foi secretária da mulher. Então, tem uma visão de políticas públicas para mulheres fantástica. Aí eu conversei com a Gláucia, falei, Gláucia, nós vamos assumir a Nacional e eu quero fazer um trabalho na BMCJ que não seja de teoria, de discurso. Eu quero ir para a ação. Nós precisamos fazer uma coisa prática. Vamos fazer um curso. Falei, de jeitinho, vamos fazer um curso de formação política para as mulheres? Custo zero. Nós temos condições, nós temos palestrantes no Brasil todo que vão topar, vão topar. E não vão cobrar R$1 da BMCJ. E, de fato, olha, nesses 5 anos, se você entrar no Instagram e no canal do YouTube da BMCJ Nacional, você vai ver que passaram mulheres fantásticas, de ministra, delegada, procuradora, vereadora, deputada, participando desse curso, dando aula e assistindo o curso. Então, isso é um serviço. Sim. Fantástico. Nós vamos partir agora para a nossa 6ª edição. Eu só estou esperando a comissão descansar um pouquinho para já falar, ó, vamos nos reunir para já montar um módulo da 6ª edição. Então, foi um curso visto por mais de 7.000 pessoas, inclusive pelas nossas irmãs africanas, mesmo com o fuso horário, porque lá são 5 horas a mais. Que legal. E elas assistindo. Foi um trabalho fantástico, fantástico. Vamos agora, porque nós temos as comissões de trabalho. Gente, detalhe, hein? É tudo voluntário. Isso. Tudo. Ninguém recebe R$1. Pelo contrário, a Pelo gente contrário, paga. a gente paga. A gente paga anuidade. Paga. Mas é baixinha. É baixinha. Para que a Em gente minha defesa possa- é baixinha. Isso, mas a gente paga a anuidade para que a gente possa ecoar a nossa voz. Sim. Então, a gente precisa. Aí, nós vamos, então, fizemos esse curso. Vamos fazer agora, falando de métodos contemporâneos de resolução de conflitos, que interessa muito. Então, por quê? Porque é o judiciário. Nós vamos fazer um curso online sobre esses métodos reflexivos. Então, isso é um trabalho que a gente também tem levado a sério, viu? Que legal. É. São quantas mulheres associadas? No Brasil, ao todo, nós estamos em mais de 2.000. Aqui em Sergipe? Sergipe, nós estamos com 66, tivemos fantástico. mais 16 que estão chegando. A gente já está chegando a quase 100 mulheres. E no mundo? No mundo, eu não tenho esse levantamento, mas eu já tenho um levantamento que eu posso lhe assegurar. Hoje, a maior ONG feminista no mundo é do Brasil. Somos nós. Mas o Brasil é danado, né? Isso eu lhe asseguro. São 2 países que estão nessa linha de frente, muito mais bem estruturados, organizadas. O Brasil e a África. O continente africano também, as angolanas, a Moçambique, elas também estão bem enganjadas e, coincidentemente, países em desenvolvimento, digamos desenvolvimento. assim. Era isso que eu ia falar. Interessante. Ligados por uma questão histórica não boa. Não boa, né? E eu acho que essas dores... São as mesmas. As dores são as mesmas e faz com que o empenho e o impulso para lutar seja idem, parecido. Porque né? a Europa envelheceu. A Europa envelheceu, nós sabemos disso. E as europeias também, elas não se preocuparam com a oxigenação. Com a transição, Com a transição. Com a transição, porque eu sempre falo... Vamos pegar aqui, nesses 40 anos, tudo foi lindo? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós tivemos um momento que a gente... Não sei se você se recorda desse personagem do Vivo Gordo, que tinha um personagem que ele vivia no tubo, né? Aí ele deixava alguém entrar na UTI, aí tirava o tubo, aí ele perguntava assim, como é que está o Brasil? O Brasil está assim, volta o tubo. Não lembro. Volta o tubo. Volta o tubo. Volta o tubo. Isso. Sempre precisando de oxigênio de uma mais, né? Exato. Isso. Então, por vezes, eu já teve... Eu brincava. Gente, eu não quero deixar a BMCJ morrer na minha mão, não. Toma o tubo. Põe o tubo. E é o trabalho que a gente está desenvolvendo, E é o justamente trabalho. isso. Porque realmente... Passar o bastão, preparar lideranças, novas preparar mulheres. Novas mulheres. Isso. Porque vamos colocar aí, a cada 10 anos, as demandas mudam. Sim.
As demandas mudam. E hoje em dia, com essa conectividade, com essa hiperconectividade, eu acho que está sendo menos de 10 anos, né? Não? Menos de 10 A anos. pandemia antecipou muita coisa. Sim. Antecipou muita A coisa. pandemia antecipou muita coisa, muita coisa. Então, nós temos que estar sempre antenadas. Nós temos comissão de acompanhamento legislativo, acompanhando as leis que estão tramitando no Congresso, que nós temos interesses nessas leis. Tem assento na ONU também, né? Nós temos assento na ONU, na OIT, na Unicef, na Unesco, com representação. Agora mesmo, em março, nós teremos a CSW 69, que vai tratar também dos 30 anos de Beijing. Estaremos lá, em Nova York, na ONU, para juntas lá defender, brigar e não aceitar retrocesso, porque já tem a preocupação, porque quem vai presidir a CSW... Você sabe que, por exemplo, aqui no nosso país, a gente está com um retrocesso que a gente precisa, né? A questão do aborto. A questão do aborto. Exato, aqui não quero dizer que eu sou a favor do aborto, não. Não. Mas a gente não pode aceitar que um homem venha discutir sobre o nosso corpo. Exato. Não, e derrubar uma coisa que tá Que já está na lei. que Está na lei, na né? lei. Tá na Carta Magna. Está na Carta Magna, está na lei. Está na lei. Nós defendemos o direito à vida, entendeu? Agora, a gente precisa analisar caso por caso. É importante isso. A gente vai falando, vai lembrando, a BMCJ atuou. Tem uma palavra latim no processo civil que chama amicus curiae, amigo do rei. O que quer dizer isso? Você tendo legitimidade e interesse naquela demanda, você pode postular como amigo do rei. Entrar naquele processo não como parte, mas para como acompanhar. Conselheiro, digamos Isso. assim. Nós entramos contra a tese da legítima defesa da honra. Pensa, em pleno século XXI. Isso é um ponto também que foi uma vitória que nós alcançamos. Quem fez a sustentação oral foi a ministra Eliana Calmon, que é a nossa associada, foi a primeira mulher a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça, é uma grande parceira nossa, está com seus 80 anos, ativa, participando, também ecoando. E a Alice Bianchini, que é a nossa vice, que fizeram a sustentação oral. Lá em Goiás, nós tivemos nessa questão do aborto legal. Teve um decreto-lei determinando que a mãe ouvisse o coraçãozinho do neném. Para sensibilizá-la. Aí nós entramos com a ação direta de inconstitucionalidade. Convenhamos, né, gente? Teve aquele caso que mobilizou o país todo da criança de 13, 14 anos, que o povo foi para a porta do hospital para fazer todo aquele, exatamente, aquele teatro. Então, olha, veja, nós temos um trabalho, nós temos uma folha de serviços prestado grande, viu? Bacana. E acho que um tantão ainda por vir, né? Temos muito. Porque, como eu digo, a gente precisa, pelo menos, chegar ao momento de dizer, conseguimos. Eu acho que não vai chegar tão cedo. Segundo dados da ONU, daqui 140 anos. A gente não vai ter nem o pauzinho mais. Não. Nada da gente. André, Por isso que é importante que a gente utilize essa rede de comunicação para que a gente possa falar com os ouvintes, né? Que a gente possa chegar aos ouvidos e dizer que há necessidade deles virem se unirem a nós. Os jovens, eles precisam rever essa caminhada, eles precisam ser agentes transformadores. Eu sempre, quando eu falo com um jovem, que eu brinco, né, que quando eu estou com um jovem, eu me torno uma menina, né? Eu gosto muito de dizer. E eu gosto de conversar com eles na linguagem deles e dizer que eles precisam abraçar. Hoje, assim, eu tenho muito orgulho de a juventude sergipana, né? E a exemplo, nós estamos aí, muitos e muitos, nós temos o exemplo do Ateneu Sergipense. Quando eu vejo hoje os estudantes da rede de ensino pública, né, se transformando, performando, eu sinto um orgulho tão grande, porque eu me vejo neles. Eu me vejo neles porque eu sou oriunda da escola pública. Eu fui uma ativista na escola pública. Então, quando eu vejo hoje a escola pública trazendo, né, todos esses jovens para vir transformar esse movimento, aí a gente diz, a esperança aumenta. Aumenta, Andréa.
E eu sou entusiasta. E eu acho que a juventude de hoje ela já vem com uma carga bem diferente da Vem com uma nossa, carga né? pesada. Eles vêm Eles vêm com uma carga mais pesada porque mas eles também vêm com um fôlego, Hoje eles- com um senso de justiça, com um Isso. senso de que do certo e errado, eu acho que um pouco Isso é importante. mais à vista né? deles, né? Dessa abertura. Esse DNA deles é um esse pouquinho DNA modificado, deles, de ver, né? de tratar, né? Temas que devem ser tratados como devem. Então é por isso que há esperança. Eu acho que esses 140 anos, lógico que a gente não vai chegar a esse momento, a gente não vai alcançar. Mas, por exemplo, se a gente chegar um ano, vamos dizer que 2025 a gente bote como meta o estado de Sergipe, 0 feminicídio. Que coisa linda. Não é? Né? É importante Seria a gente pensar muito bom. nisso. É a gente trabalhar. Certo? Eu sei que é uma meta ousada, mas é uma meta que a gente precisa fazer isso. Então a gente precisa ir aos órgãos responsáveis, a gente precisa de fazer essa rede de proteção. E eu quero aqui parabenizar o trabalho do nosso Tribunal de Justiça. Ainda tem muito que avançar, mas é um dos tribunais mais sérios, mas principalmente na Coordenadoria da Mulher, que tem feito um trabalho belíssimo, a Coordenadoria da Infância, né, com 2 grandes mulheres à frente, né, tivemos várias que também participaram, mas elas deram continuidade e ampliaram esse trabalho. Quero deixar claro, não estou aqui dizendo que não reconheço, mas a doutora Gilmara Porto, à frente da Coordenadoria da Mulher, a doutora Iraci Mangueira, né, que é uma mulher que tem um histórico de defesa dos direitos humanos, das crianças e adolescentes, à frente da Coordenadoria da Infância, minha presidente. Isso nos dá esse acalante, essa certeza, essa esperança de transformação. Então, acho que o Estado de Sergipe nós somos o menor estado da federação, mas nós somos modelo, nós somos vanguarda nessa luta. Então, nós precisamos nos unir, e aí peço o seu apoio. Exato. Né? Isso, para que a gente possa ter esse espaço, a gente possa conversar, né, com a população e que eles abracem essa causa conosco e que a gente possa realmente unir. É Tribunal de Justiça, Estado, município, né? E hoje nós temos em quase todos os municípios foi implementado o CRAM e o CRAS, né? Os grupos reflexivos de trabalho. Então a gente precisa ampliar mais isso. Que bom. E transformar. Olha, a gente ficaria batendo papão Mas aqui, viu? eu tava olhando a noite aqui, toda. A noite toda. 1h30. A gente Eu olhei, ficaria. eu tomei um susto. Eu digo, será que ela A não gente olhou? flui. Não olhei, mas assim, pra gente encerrar, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Que é uma brincadeira, mas nem tanto assim. Eu vou lançar algumas palavras, o que vier na minha cabeça agora, e vocês vão tentar definir rapidamente ou dizer o que vem à mente de vocês, mas bem rápido, certo? Tá. Deixa eu ver se eu consigo 3 para cada. Vamos Isso. lá. Legalidade. Legalidade. Você está... Olha, essa brincadeira é complicada. Legalidade. É cumprir o dever. Acesso. Para todos. Sem distinção. É importantíssimo. Direitos humanos. Fundamental. Amor. É a essência de tudo. Sem amor, você não transforma o mundo. Educação. Primordial. Saúde. Transformador. Saúde. Saúde é o primeiro ponto que nós temos que levar para toda a população. Saúde para todos. Cuidar da saúde de cada um. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual é primordial e essencial. Eu já vou passar na terceira, que eu tô gostando. O que é ser mulher? Ou melhor, ser mulher. Ser mulher. Pode falar mais, se quiser. Você viu que Ana já furou Furou a regra furou a do jogo. regra do jogo, a gente Da gostou. brincadeira. Pode furar. Ser mulher é ser a essência da vida. Ser mulher é você transformar. Ser mulher é você gerir, é você transformar, é você fazer acontecer. Transgredir. Transgredir para alcançar a transformação, para alcançar a plenitude de ajudar o próximo, você pode. É sempre uma dose de ousadia, mas para levar à transformação.
para fazer o bem. Então, a transgressão para fazer o bem é possível. A menina, ela tá, viu? Não é? Ela tá inspirada hoje. Eita, nossa, bom. Meu Deus do céu. Tá Vamos lá. inspirada. E eu tava com empatia. Empatia é você sentir a dor do outro. Tem que ter. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E isso funciona, porque na medida que você se transporta e se coloca no lugar do outro, lógico que você não vai sentir a dor dele, mas você vai, pelo menos, minimizar e você vai, não, se coloca, gente, se coloque no lugar do outro. Seja empático. Que legal. Tá bom, viu? Porque senão a gente vai ficar aqui nessa brincadeira A até brincadeira tá boa. umas já 3 tá horas. Mas a gente vai A gente precisa encerrar. A Isso, gente precisa precisamos encerrar. Meus amores, muito obrigada. Precisamos. Eu estou muito feliz e sou muito grata por vocês terem aceitado o convite. Um bate-papo que para mim eu nem senti a hora passar. Espero que para vocês também. Foi ótimo. Assim, flua, seja muito, muito fluido, muito tranquilo, que vocês consigam ficar presos nessa conversa que veja, a gente, sei lá quanto tempo, iria mais umas 5 horas, Exato, sem exagero. sem exagero. Amei, É, e fiquem à É. vontade para fazer as suas considerações finais. Olha, André, eu sempre falo, sabe, que nós precisamos, você com esse programa seu fantástico, para você saber que seu alcance, a sua responsabilidade aumenta muito mais, você como jornalista. Porque nós precisamos, sim, gente, todos nós, toda a sociedade. Aqui eu chamo todos, homens, mulheres, meninas, os agentes públicos, privados, empresas. Nós precisamos lutar, sim, por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Precisamos, porque aí sim vai ser aí sim nós vamos viver uma sociedade democrática, com a participação das mulheres em todos os espaços de poder, tanto no âmbito público quanto privado. Lógico que isso nós não vamos conseguir da noite para o dia, e nem com uma varinha de condão. Ninguém aqui tem essa varinha. Ai, se nós tivéssemos. Ai. O gênio da lâmpada, pelo menos. Pelo menos. Mas isso não é impossível, não é. O que nós precisamos é nos unir. Vamos nos unir. Vale a pena. Afinal de contas, quem que não quer viver numa sociedade em que permeia a igualdade, a fraternidade e o respeito? Fundamental. Minha presidente disse tudo. E eu só conclamo aqui, foi uma honra muito grande, Andréa, estar aqui com você, poder partilhar, né, de todo esse momento, conversar com você e conversar com o seu público que está aqui nos ouvindo. Mas o que eu deixo a reflexão é o seguinte, quem me conhece sabe que eu sou eu me defino em 2 palavras, fé e coragem. Fé e coragem. Mas eu sou uma discípula de Santa Dulce dos Pobres, né? Uma mulher que viveu além do seu tempo, além da sua capacidade. E ela nos deixa, foi feita a seguinte pergunta a ela, e aí resume o que nossa presidente aqui falou. Irmã Dulce, que na época era irmã, mas hoje é Santa Dulce, nossa santa sergipana. Sim. Né? Porque Sergipe deu a santidade para ela. Eu tenho orgulho de ter sido relatora do processo da sua beatificação. Né? E foi perguntado para ela o seguinte, Irmã Dulce, o que fazer para mudar o mundo? E ela só respondeu numa palavra, amar. Então é só isso que nós precisamos ter, gente. Simplesmente amor no coração, coragem e ter a certeza que o ser humano, ao nosso lado, a gente caminha e a gente transforma. A vida não é nossa. A vida tem um ser supremo que nos deu. Então ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E principalmente de nós mulheres. Então vamos nos amar mais, vamos ser felizes e vamos alcançar a plenitude. É isso que eu deixo aqui para vocês. Só essa palavra. Amor. Ai, muito obrigada. E obrigada a você que está aí do outro lado, que acompanhou esse bate-papo. Gostou da sugestão? Críticas são sempre bem-vindas, respeitosas, claro, por favor. E a gente está aberto para receber o seu like, para receber a sua crítica, sugestões sobre temas que você queira que a gente debata aqui. Prometo que eu farei de tudo para cumprir, para atender, na verdade, né,
o seu desejo. E é isso. Até o próximo episódio.